Doçura, sabor e aroma são exemplos de quimiorrecepção. Primeiro vamos entender o que é quimiorrecepção. Podemos dizer que é a percepção através de estímulos químicos. A língua possui receptores chamados de papilas gustativas, responsáveis pelo paladar. As papilas são quimiorreceptores, isso quer dizer que elas são responsáveis em detectar a presença de substâncias químicas. No nariz, temos os receptores olfativos, que captam as substâncias químicas voláteis do ar inspirado. Apesar do sistema olfatório e gustativo apresentar propriedades e funcionalidades distintas, você sabia que a olfação contribui intensamente para a percepção dos sabores? Nós não sentimos os sabores dos alimentos apenas com o sentido do paladar, mas também pela estimulação das células olfativas. O olfato tem papel primordial no comportamento alimentar, influenciando no apetite, na escolha e na ingestão dos alimentos. Os sentidos do olfato e do paladar agem juntos para identificar melhor o gosto dos alimentos. Ao ingerirmos os alimentos, eles liberam moléculas olfativas, que são detectadas pela mucosa olfativa e nos dão a combinação de sabores e aromas. Por isso que quando estamos com o nariz entupido por causa de um resfriado, não sentimos muito bem o sabor dos alimentos. Não sentir bem o sabor dos alimentos indica, na maioria dos casos, uma alteração olfatória e não do paladar. Precisamente, em 95% dos casos, o olfato é o sentido comprometido e não a gustação. Sobre os adoçantes artificiais. Eles são aditivos alimentares encontrados em doces, pães, sucos, entre outros. São substâncias de valor energético nulo ou baixo que substituem o açúcar. Nós temos alguns tipos de adoçante, como a sucralose, descoberta em 1976 na Inglaterra, sendo o adoçante mais indicado pelos nutricionistas, e a sua fórmula química é a C12H22O12Cl2, o poder adoçante de 600 vezes, com 0 calorias e com pH estável. Temos também a sacarina, descoberta em 1878, aprovada no Brasil em 1965, com sabor residual amargo, sendo em altas concentrações, com sua fórmula química de C7H4OSO2NH, com poder adoçante de 500 vezes, com caloria zero e também com pH estável. Temos o ciclamato, descoberto em 1937, é estável durante prolongados períodos de aquecimento, com sua fórmula química de C6H13NO3S, com poder adoçante de 40 vezes, com 0 calorias e também com pH estável. Também temos o aspartame, descoberto acidentalmente em 1965, com sua fórmula química de C14H18N2OS, com poder adoçante de 200 vezes e com 4 calorias e com pH estável. Temos o acesulfame, descoberto em 1967 na Alemanha e apresenta a estrutura semelhante à sacarina, com sua fórmula de C4H4N2O4SK, com poder adoçante de 200 vezes, com 0 calorias e pH estável. Agora eu passo a palavra para nossa amiga Ivna, que vai falar sobre os outros tipos de adoçante. Dando continuidade aos adoçantes artificiais, temos o alitame, seu processo de descoberta foi em 1970. Em 1979, esse esforço resultou na síntese do alitame, que é comercializado atualmente como aclame. Ao lado temos sua estrutura química, abaixo sua fórmula química, e ele é 2.000 vezes mais adoçante do que a sacarose e 10 vezes mais doce do que o aspartame. Logo em seguida, temos isomaltitol, foi descoberto em 1950. O isomaltitol é um melaço proveniente do amido de milho. Ao lado temos estrutura química, sua fórmula química logo abaixo, e seu poder adoçante é de 45 a 60% a mais em relação à sacarose. Temos o maltitol, descoberto em 1940. Sua síntese é dada pelo processo de hidrogenização. Seu precursor é a maltose, que é convertida
prontamente maltitol. Ele possui um poder adoçante de 75 a 90% da doçura da sacarose. Lactitol faz parte do grupo dos adoçantes alternativos, conhecidos como os álcools de açúcar ou pólens. Foi descoberto em 1920. Sua síntese é obtida pela hidrogenação catalítica em uma solução de 30 a 40% da lactose, e o lactitol possui um grau de doçura extremamente baixo, né? Ao lado temos sua estrutura química e fórmula química logo abaixo. É importante frisar que ele é utilizado como suporte e estabilidade de aromas em produtos farmacêuticos. Por último, não menos importante, temos o Advantame. Teve sua aprovação pela FDA em 2014, sendo permitido o uso em alimentos, misturas que vão adoçantes de mesa, refrigerantes, bebidas carbonizadas. A sua doçura, ele tem um poder adoçante, né, de 7.000 a 47.000 vezes mais doce do que a sacarose e 70 a 120 vezes mais doce que o aspartame, né? Sua fórmula química logo abaixo, sua estrutura química também. E o próximo slide tem os exemplos, né, dos adoçantes artificiais: sacarina, aspartame, sucralose, neotame, isomaltose, maltitol, lactitol. E dou por fim encerrada a nossa apresentação. Muito obrigado.